Muito bom dia, doutor Luiz Fernando Correia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, doutor. O que estudos sobre pré-diabetes têm nos ensinado? Milton, um alerta veio na revista científica PLOS, Global Public Health, diz o seguinte: 1 em cada 3 adolescentes americanos tem pré-diabetes ou já tem diabetes tipo 2. Estamos falando de um terço dos adolescentes, quase um terço. Isso significa, ou seja, que essas alterações metabólicas que eram vistas principalmente em adultos e geralmente na meia-idade, estão surgindo cada vez mais cedo. Foram quase 2 mil adolescentes entre 10 e 19 anos, e a pesquisa encontrou que 30,8% deles tinham glicose alterada, a ponto de caracterizar o pré-diabetes, ou já tinham diabetes manifestado. E essa fase do pré-diabetes é uma fase silenciosa, como o próprio diabetes também o é, extremamente perigosa, sem sintomas, mas é o início do processo que leva, se não for revertido, ao diabetes tipo 2, que é uma doença crônica associada a infarto, AVC, insuficiência renal, é a maior causa de insuficiência renal no mundo, uma das maiores causas de cegueira no mundo, perdas de membros em alguns lugares do mundo, especialmente no Brasil, por doença vascular. E o achado mais importante foi isso, não é o peso dos... O problema foi assim, porque os adolescentes estão acima do peso ou com obesidade. Não foi o peso total, o peso corporal, que era o principal fator de risco detectado, é a gordura abdominal. A gente fala muito dessa gordura abdominal porque ela fica, não é a gordura que está debaixo da pele, que o cirurgião plástico tira com aspiração, nada disso. É a gordura que está em volta dos órgãos dentro do abdômen, que é metabolicamente ativa. Ela provoca inflamação no sentido de se espalhar no corpo uma série de substâncias que levam a processos inflamatórios, a resistência à insulina, que vai aumentar esse caminho para o diabetes tipo 2. E então mostra que mais importante do que simplesmente o peso na balança, é importante saber onde é que essa gordura está acumulada. E existe uma conta chamada relação cintura-altura, que mede a gordura visceral. E isso aumentava, essa relação, quando você está com a sua medida de cintura abdominal elevada, acima do ideal, você aumenta o risco do pré-diabetes em mais de 140 vezes. Então é o seguinte, 90% desses adolescentes tinham um comportamento sedentário. Então, isso não é consequência, pode ser consequência, mas muito provavelmente é causa disso tudo. Só 20% praticavam atividade física suficiente. E esse cenário, Milton, não é exclusivo dos Estados Unidos. No Brasil, se a gente for olhar, a situação é tão alarmante quanto. Segundo o IBGE e o Ministério da Saúde, 25% dos adolescentes brasileiros já têm excesso de peso. A obesidade infantil no Brasil quadruplicou nos últimos 40 anos. E alguns estudos nacionais mostram que entre 10% e 18% dos adolescentes brasileiros já apresentam sinais de resistência à insulina ou pré-diabetes. Isso num país que tem diagnosticados cerca de 16 milhões de pessoas com diabetes, sendo o 5º país do mundo. Eu digo diagnosticados porque muitos deles, das pessoas que têm diabetes, não fizeram o diagnóstico ainda. Então, isso mostra que o diabetes tipo 2 pode começar na adolescência, e quando ele começa na adolescência, ele é mais agressivo do que aquele que tem na idade adulta, complicações mais cedo, evolução mais rápida. Agora, qual é o lado bom disso? Tudo isso pode ser revertido, Milton. Atividade física regular, redução do consumo de açúcar e alimento ultraprocessado, controle do peso, redução da gordura abdominal. Então, o alerta fica para médicos e para as famílias. Medir apenas o peso pode não ser suficiente. A circunferência abdominal é um marcador essencial e deve ser avaliada rotineiramente. Então, para a gente entender, doutor, como que se avalia que a pessoa está pré-diabética ou com resistência à insulina? Não é só aquele númerozinho que aparece no exame de glicose ou na hemoglobina glicada. Tem que levar em conta outros fatores também. Cássia, o númerozinho, o resultado do exame é a comprovação do problema, né?
O que a gente tem, o alerta tem que ser feito nós temos que nos preocupar não só com o peso corporal, mas com a composição desse corporal. E a presença da gordura intraabdominal é o fator preponderante nessa história, né? Muito obrigado, doutor Luiz Fernando, e um bom dia. Bom dia para você, Milton, Cássio, e para todos os ouvintes também. Bom dia, doutor.